como esse. Parte da produção de soja e milho do estado tem como destino uma nova esmagadora na Lapa, perto de Curitiba. O complexo deve processar mais de 2 bilhões de toneladas de soja por ano e gerar perto de 1 bilhão de litros de biodiesel. A indústria também produz etanol de milho, biogás e glicerina. O projeto recebe incentivos do Programa Paraná Competitivo. É produção do campo com viés sustentável que beneficia o setor energético do Paraná. Quem ama o que faz, recebe apoio e vai longe. O agro nos move. Oferecimento. Contigola. Essa é pra você. Primeira hora. Oferecimento. Norpave se passa seminovos. Sua melhor experiência está aqui. Faça-nos uma visita. Léo Cosméticos, o mega shopping da beleza. Nossa Duque, núcleo do programa Empreender da ACIL. Participe. E Red, o maior provedor de internet do norte do Paraná. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do país. Oralmed, o seu sorriso está em nossos planos. Cressol, tudo começa por você. Hospital Unimed, seu hospital, nosso cuidado. Conceito Investimentos, um novo conceito para o seu investimento. E Delivery Express do Super Mufato. É só pedir que chega. Baixe já e aproveite. Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Está começando mais uma edição do Primeira Hora e eu trago as principais manchetes de hoje. Atrasos no aeroporto de Londrina. Centenas de passageiros tiveram voos atrasados por conta de um avião que apresentou problemas e acabou bloqueando a pista. Ele não estava na pista exatamente, né? Mas ele acabou bloqueando pela proximidade em que ele teve que ficar e não permitiu que as aeronaves pousassem ou decolassem. A polícia investiga acidente que causou a morte de um jovem na BR-369. Um laudo preliminar aponta que os freios do caminhão que atingiu o rapaz funcionava normalmente, contrariando a versão do motorista. Essa é que é a informação importante. O motorista falou que não pegou o freio na hora, mas a perícia disse que não, disse que o freio estava normal. Só que o laudo conclusivo ainda não saiu. A vereadora Anne Moraes ficou em silêncio ontem na comissão que investiga a conduta dela, na comissão processante. Ela é investigada por supostamente usar assessores contratados pela Câmara para fins particulares. Você vai ver a reportagem aqui. Superlotação no pronto atendimento de novo, hein? A Prefeitura de Londrina anunciou agora uma parceria com a Santa Casa de Londrina para tentar diminuir esse problema de espera no pronto atendimento infantil. É o PAI, tá certo? Pronto atendimento infantil. Nos últimos dias, famílias inteiras têm passado o drama da espera neste lugar. E ontem a Prefeitura anunciou lá uma parceria com a Santa Casa, com um determinado número de atendimentos. Será que isso vai ser suficiente? É o que nós vamos acompanhar aqui. E ainda, a rua da Central de Flagrantes de Londrina está virando um ferro velho. Olha só, a céu aberto. Os veículos que deveriam ter sido levados para o pátio e estão no local ainda. Só veículos pesados tem ali, gente. Caminhões, carretas, até tanque tem ali. E olha a situação, nós vamos mostrar para vocês esta reclamação que chegou aqui no nosso Primeira Hora. Tem até ônibus lá que não sai do lugar. Alguns já foram até liberados, mas ninguém foi buscar. Nosso programa está ao vivo no portal tarobá.com.br, tem QR Code na tela também para você escanear, facebook.com/tarobalondrina e o nosso WhatsApp 999931360. A aeronave militar T-27, um Tucano, apresentou problemas e fez um pouso de emergência no início da tarde de ontem no aeroporto de Londrina. Como consequência, pousos e decolagens foram suspensos até a liberação da pista. A emergência foi declarada pelo piloto por volta das 2 da tarde. Às 2h20, durante o pouso, a aeronave apresentou problemas no trem de pouso. Ao tocar o solo, um dos pneus estourou. A aeronave ficou parada na cabeceira da pista, aguardando a chegada de uma peça para troca.
O helicóptero com equipamento previsto para chegar no fim da tarde não pousou. Por causa da interdição da pista, passageiros com voos programados enfrentaram filas e atrasos no check-in. A interdição da pista do aeroporto de Londrina trouxe transtornos para quem precisava viajar. Alguns tiveram que ser remanejados para outro aeroporto, mais próximo de Maringá. Antônio Rodrigues veio de Sevilha, na Espanha. Ele passou as férias em Arapongas e nesta segunda-feira tentava voltar para casa. A viagem de retorno atrasou. Antônio ainda fará conexões antes de chegar novamente a Sevilha. Londrina, São Paulo, São Paulo, Madrid, Madrid, Sevilha. Tá de férias, trabalho? Sim, não, de férias. Pessoal, esse avião aí, esse Tucano, é da Força Aérea Brasileira, né? Base em Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. A gente está vendo ele numa cor diferente, né? Mas é um modelo parecido com aquele da Esquadrilha da Fumaça. Para quem não lembrou, né? É um avião super moderno, super equipado. E as causas dessa pane que fez o piloto declarar emergência não foram divulgadas detalhadamente, né? Eles não divulgaram detalhadamente. Disseram que um helicóptero ia chegar lá para trazer a peça e tudo mais, só que pelo menos aqui nessa reportagem, né, até o fechamento dessa reportagem, nós não tínhamos essa informação. As operações no aeroporto de Londrina foram normalizadas por volta das 8 horas da noite. Um homem e uma idosa ficaram feridos após um motorista bater contra um muro de uma casa no Jardim Presidente, na zona oeste da cidade. O acidente destruiu a estrutura. Agora, a família que mora ali espera não ficar no prejuízo. No terreno ainda estão as marcas do acidente. O portão foi arrancado pelo motorista. A batida forte destruiu um muro da casa. O motorista e uma idosa precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na rua Deputado Nilson Ribas. Felizmente, não acabou atingindo essas senhoras, né, essas pessoas que estavam dentro da casa. Apenas o condutor do veículo ali teve uma lesão em região de face, ali, um FCC. A idosa estava deitada no momento do acidente. Apesar do susto, ela sofreu apenas um pequeno corte no tornozelo. Eu estava dormindo e eu também estava deitado, meu quarto é do lado ali. E a gente acordou com susto, com barulho. Foi um barulho tão alto assim que a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. Alto barulho, assim, a gente fica atordoado, né? E desde que o carro foi retirado aqui do local, ninguém entrou em contato com a família para reaver o prejuízo causado pelo acidente. Devido ao ferimento, o motorista do carro precisou ser encaminhado para a UPA, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Agora, a família espera que o pai do motorista cumpra a promessa de arrumar a casa. O pai do garoto, que foi com quem a gente conseguiu conversar no dia do acidente, ele prometeu que ia ajudar, que ia arcar com os custos e que ia se prontificar a fazer tudo isso. A gente passou o final de semana assim e é um gasto que é muito difícil pra gente. Eu moro sozinho com a minha tia aposentada, né? Ela tem 83 anos, então realmente, financeiramente, tá difícil, vai ser difícil. Fez um estrago grande, hein, gente, ali. Agora eu quero falar para vocês da nossa Duque, onde você encontra a Casa das Bombas e Ferragens. E tem novidades lá, e é a Gisele quem conta pra gente. Roda. É isso mesmo, Fernando. Aqui na Casa das Bombas e Ferragens vocês encontram uma grande variedade de fogões a lenha. Além do sabor especial nas receitas, ele traz praticidade, economia e aquece o ambiente nos dias mais frios. Na Casa das Bombas e Ferragens você encontra fogões tradicionais e modernos, com qualidade e durabilidade. Seja para você ou para dar de presente, o fogão a lenha ideal está aqui. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Casa das Bombas e Ferragens, gente. E tem outros milhares de itens lá. Na Duque de Caxias 3.340, tem um amplo estacionamento e tem o WhatsApp 991 47 81 14. Uma ponte muito utilizada por moradores da zona rural de Londrina foi interditada pela Defesa Civil. A estrutura começou a ceder após as fortes chuvas. A prefeitura diz que essa ponte precisa ser completamente reconstruída. Os moradores querem agilidade nas obras. Seu Osvaldo conta que a queda da ponte complicou a vida de quem mora no Distrito Espírito Santo.
A esposa dele vai precisar percorrer um caminho bem maior para chegar ao trabalho. Porque ela não vai. Agora vamos proibir até passar de a pé, né? Ela para vir dali aqui, até eu tenho que levar ela por lá, como ela vai de a pé. A ponte do Armarinho Paulista foi interditada pela Defesa Civil. Parte da estrutura começou a ceder sobre o Ribeirão Cafezal, após fortes chuvas. Segundo a Prefeitura, a estrutura precisa ser totalmente reconstruída. Enquanto isso, o desvio está sendo feito por estradas rurais da região. Mas nós vamos adequar essas estradas para atender os moradores, porque se vier alguma chuva, pelo menos ela está preparada aí para não acabar não tendo outra saída para eles, que é a única que sobrou agora para atender eles. A ponte era utilizada por moradores com carros particulares e veículos pesados, como ônibus escolares, caminhões para escoamento de safra e máquinas agrícolas. Agora vai ser preciso percorrer mais de 15 quilômetros para desviar o caminho. Ficou difícil, né? Não só para a gente, e como para os alunos também, né? Como diz, nós toca a terra de cá e toca de cá, né? E chega a colheita e daí toca da volta lá pro Caramuru. O projeto da nova ponte deve ficar pronto em cerca de 30 dias. Depois disso, a Prefeitura ainda vai buscar recursos e abrir o processo de licitação para a obra. Já encaminhamos, como falei, para a Defesa Civil e agora os engenheiros estão trabalhando com 3 projetos para ver qual vai ser o menor custo dessa ponte, para a gente já começar a elaborar o projeto e já fazer uma licitação. Os recursos devem ser adquiridos com a Defesa Civil Estadual. Apesar do início dos trâmites, ainda não há prazo definido para a obra. Então vamos aguardar, né, gente? Se não há prazo definido, mas que coisa, hein? Graças a Deus, né? Não foi um rompimento maior que pudesse provocar um acidente, né? Só que tem outras pontes parecidas com essas por aí, hein? Já poderiam aproveitar aí o secretário Jamil e fazer uma vistoria em outras pontes que também ficam meio que esquecidas. Só produtores rurais, moradores da zona rural passam por lá. O poder público às vezes não passa com a frequência que os moradores passam, que não tem aquele olhar técnico, né? A ponte, por exemplo, lá da Maravilha, vocês lembram aquilo lá? Eu olho aquilo e me dá medo. Só que quem entende do assunto fala, não tem perigo. Mas tem rachaduras, tem problemas. E isso deveria ser feito preventivamente, né? Não chegar num ponto como esse. A gente vem falando aqui direto da superlotação no pronto atendimento infantil e alguns pacientes reclamaram que ficaram mais de 7 horas esperando. A nossa equipe foi lá para conferir esta situação. Vamos ver. A Natália já esperava há 5 horas para que o filho Arthur recebesse atendimento. Mas essa já é a segunda vez em menos de 24 horas que ela procura a unidade. No domingo, precisou ir embora antes mesmo de conseguir uma consulta. Cheguei por volta das 7 da noite e fiquei até as 2 da manhã, só passou pela triagem, não teve atendimento. Eu fui questionar e eles me orientaram que ainda tinha 30 crianças na frente dele. Os 9 pediatras estavam presentes no pronto atendimento infantil. Na tela que mostra a fila de espera, mais de 560 consultas já tinham sido realizadas. Mesmo assim, mais de 300 pessoas ainda aguardavam pelo primeiro atendimento, 6 delas com classificação de risco alta. A demora no atendimento tem sido recorrente nas últimas semanas. Segundo a Prefeitura, o motivo é o aumento dos casos de síndromes respiratórias nas crianças, que já representam mais de metade dos atendimentos na unidade. Além dos 9 médicos de plantão, mais um profissional foi chamado para reforçar a equipe nesta tarde. Mesmo assim, a espera para os atendimentos continua muito alta. Para os pais que aguardam horas por um atendimento, a sensação é de descaso. De injustiça, né? Porque é um descaso com a saúde, com as crianças. Tem muita criança aqui que está precisando de atendimento. A gente não está aqui porque quer, porque realmente precisa. Então, assim, é um descaso mesmo com a saúde. A Secretaria de Saúde informou que vai contratar 50 consultas diárias no Hospital Infantil para ajudar nos atendimentos. A pasta reforça que os grupos prioritários procurem as UBSs, ou seja, os postos de saúde,
para se vacinar. E por falar nisso, né, uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação passou por mais de 10 unidades escolares e aplicou doses contra a gripe, meningite e outras doenças. Mas os baixos índices de vacinação chamam a atenção. E o Silvano Brito vai destacar isso para a gente agora, aproveitando, né, Silvano? Para a gente alertar os pais e responsáveis de novo. Bom dia para você. Olá, Fernando, bom dia. Olha, teve uma boa quantidade de vacinas aplicadas durante toda a semana passada nas escolas, mas essas vacinas elas foram aplicadas principalmente nos professores. Nas crianças mesmo, isso ainda é muito baixo, até porque essa vacinação nas escolas depende da autorização dos pais, e muitos pais têm aí, ou pelo menos por displicência, né, não assinado essa autorização, e alguns são contrários. Vacinas que a gente tomou desde criança, viu, Fernando? Então, olha, foram aplicadas 80 doses em mais de 10 unidades escolares, entre escolas municipais, CEMEIs e também os 6, que são os Centros de Educação Infantil conveniados. A maior parte dessas aplicações, então, foi vacina contra a influenza, mas também foram registradas doses contra meningite, HPV, poliomielite, dengue e Covid-19. A estratégia leva aí as equipes das UBS para dentro das escolas com o objetivo de facilitar o acesso à imunização. Essa ação acontece em um momento de alerta para a baixa cobertura vacinal em Londrina. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que até o início desse mês, cerca de 68 mil doses haviam sido aplicadas, né? Aliás, a cidade havia aplicado 68.944 doses da vacina contra a gripe, o que representa apenas 33,35% da meta entre os grupos prioritários. Entre as crianças menores de 6 anos, a cobertura estava em 12,12% e entre os idosos, 38,51%, entre as gestantes, 67,40%. Aqui em todo o Paraná, a campanha segue direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos, crianças, gestantes, professores, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, e o Estado já aplicou mais de 1.700.000 doses, mas a Secretaria Estadual ainda reforça que precisa muita gente ser vacinada. Cenário que é diferente de outros estados, viu, Fernando? Em São Paulo, por exemplo, a vacinação contra a gripe já foi ampliada para toda a população acima de 6 meses de idade, diante da baixa procura entre os grupos prioritários e do aumento dos casos de doses respiratórias. Agora, por que o Paraná ainda não liberou para todo mundo? Será que é porque tem pouca vacina também? Falta vacina? A gente tem recebido informações de telespectadores que têm buscado, por exemplo, o posto de saúde, a unidade básica de saúde do Guanabara, e que não encontrou vacina lá. Então a gente está perguntando à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde, se está faltando dose e o porquê. O Paraná, aí no caso a Secretaria Estadual de Saúde, por que não liberou para todo mundo, diferente de São Paulo, que já liberou para todo mundo? Afinal de contas, é uma campanha nacional. Perfeito. Espero que isso não tenha a ver com o período eleitoral. Espero, né? Só faltava essa, né? Retaliações por conta de afinidades políticas e campanhas eleitorais. Nós vamos acompanhar atentamente, vamos cobrar da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, né, uma quantidade de doses adequada para que as nossas crianças sejam vacinadas. Gente, deixa eu falar para você, a Lante Consultoria é a maior especialista em regularização de documentação imobiliária aqui do norte do Paraná. Todas essas chácaras que você vai ver aqui na região do Limoeiro, da Fazenda da Nata, na zona urbana de Londrina, imóveis também na zona urbana, alguns bairros até tem muitos imóveis irregulares, todos eles são clientes Lante Consultoria, porque a Lante tem a maior e melhor equipe com atendimento multiprofissional. O que acontece? As pessoas compram imóveis e recebem lá um contrato de gaveta. Algumas vão ao cartório, chegam no tabelionato e fazem o quê? Aquela escritura pública e acham que isso é o suficiente. O tempo passa e na hora de vender ou deixar para os herdeiros esse imóvel, seja ele uma chácara, etc., começa o problema. Aí vira bagunça, porque não tem a segurança jurídica adequada, porque os imóveis não têm a matrícula individual, não tem a escritura definitiva por consequência, ou matrícula compartilhada, ou o cliente acha que só a averbação da matrícula mãe daquela propriedade
de origem lhe garante os direitos, e não é assim. Sem os documentos oficiais, o proprietário de fato corre um risco jurídico. E a Lante resolve também documentação de herdeiros, conflitos em inventários, divisões patrimoniais e muito mais. Então consulte o site lanteconsultoria.com.br, lá tem o WhatsApp, tem todas as informações e a Lante vem acompanhando também toda a discussão da legislação municipal, legislação estadual, legislação federal relacionada à regularização de imóveis no nosso estado, principalmente aqui na nossa região. Então, consulte, se você se encontrou, se viu nessa situação, procure a Lante Consultoria. Aliás, a Câmara de Vereadores está para aprovar aí, né? Logo, logo volta à pauta o projeto de lei que coloca alinhamento na legislação municipal, a legislação federal, e tem muita gente, tem muitos proprietários de chácaras que não entraram ainda na REURB. Gente, vamos lá, procure a Lante Consultoria para mais informações. Tem aqui o QR Code e tem também o Zap para você procurar e ter mais informações. Olha, como nós já mostramos aqui no programa, as unidades hospitalares de Londrina estão lotadas. As doenças respiratórias são as grandes vilãs deste momento. Para tentar melhorar o atendimento, a Prefeitura anunciou uma parceria com a Santa Casa de Londrina. Vamos ver? Na tela. Serão até 50 consultas diárias destinadas a crianças que procurarem o pai e encontrarem a unidade superlotada, como aconteceu na última semana, além de 18 leitos para internação. Serão 50 consultas diárias de pacientes que vão ser encaminhados provenientes do pai da unidade básica. Então, esse paciente não tem que vir diretamente ao hospital infantil, e sim vir até o pai. Deu uma superlotação ou o volume de atendimento é grande, essas crianças vão ser orientadas a virem aqui para o hospital infantil utilizando-se de uma guiazinha. As crianças, caso necessário, poderão contar com um equipamento de última geração aqui na Santa Casa, o KNAF, que em alguns casos substitui a intubação tradicional. Chama cânula de alto fluxo, KNAF. Então é um dispositivo parecido até com um compressor, um respiradorzinho. E o que ele faz? Ele joga um volume de oxigênio, tamanha potência, né, tamanha pressão, que supre aquilo que o respirador fazia. Só que o respirador você tem que sedar a criança, né? Essa criança ela fica aí inconsciente e o KNAF permite que a criança fique acordada, seja até amamentada. O que ainda preocupa a Secretaria de Saúde são os baixos índices de vacinação infantil em Londrina. A cobertura vacinal entre as crianças está em cerca de 18%, número considerado muito abaixo do ideal. Repercute em algum lugar e, infelizmente, é no adoecimento das crianças. Então, o pai apresentar 2 dias, né, uma semana de pico aí em atendimento, com mais de 600 crianças atendidas em 24 horas, tem uma conexão direta com o baixo indicador de vacinação. A preocupação aumenta porque, neste momento, a maioria dos casos de gripe ainda é considerada leve, mas com a queda das temperaturas, os quadros podem se agravar nas próximas semanas. A sazonalidade traz o enfrentamento da síndrome gripal e a vacina é um fator importantíssimo, imprescindível na prevenção e na cobertura vacinal da cidade para essas crianças. Se entre crianças os índices de vacinação seguem baixos, entre as gestantes a cobertura já passa de 83%. E entre os idosos, o índice está próximo dos 50%. A Secretaria de Saúde também informou que novos leitos hospitalares devem ser anunciados na próxima semana para atender o aumento dos casos de síndromes respiratórias graves. Tá aí, gente, vamos continuar acompanhando porque esse período é terrível. Então vocês entenderam qual foi a dinâmica? Pai lotado causa doenças respiratórias que aumentam nessa época. Primeiro ponto. Parceria com a Santa Casa para aumentar a oferta de serviço para esse segmento pediatria. Outro ponto, vacinação, para termos a prevenção e evitar que chegue a tal ponto, né? O ponto da superlotação. É isso que nós queremos evitar aqui na cidade. Vamos continuar acompanhando atentamente, só que quando chegam as reclamações aqui,
nós vamos em cima, nós damos prioridade para ir lá acompanhar. Gente, o seu momento de lazer não pode virar um momento de estresse. Você chega em casa para curtir aquele filme, para assistir aquela série, para jogar, teu filho querendo jogar, e aí a internet não aguenta, a internet não funciona direito, pare com isso. Contrate iRed Internet. Você vai ter a velocidade adequada, o alcance adequado para toda a casa. Quer ver? Ó, roda. Sabe aquela internet que vive travando bem na hora do filme? Então, aqui em casa isso não rola mais. Com o Wi-Fi 7 da iRed Internet, até o meu robô aspirador parou de reclamar. Quer internet de respeito? Vem ser iRed. Gente, iRed Internet, vocês já viram que eu estou aqui com ele na mão, né? E o grande segredo é o Wi-Fi 7 que a iRed entrega para você. É um sinal potente que chega em todos os cômodos da casa sem perder qualidade. Aproveite então, gente, são 900 mega, é isso mesmo, Wi-Fi 7. Sabe quanto? R$ 99,90 por mês nos 3 primeiros meses. É o melhor custo-benefício de Londrina e região. Então não perca, assina já, enquanto você já vai assinando aí, ó. Já vai ligando no WhatsApp, já vai chamando ali no 0800 600 9988. Eu estou mostrando aqui o Red. Sabe quem ganhou o Red ontem? O Heitor. O pai dele assinou iRed Internet e eu dei de presente, eu não, né? A iRed deu de presente para ele esse bonequinho aqui, ó. A raposinha, ele falou pro pai, ele tem 7 anos. Ele falou pro pai dele, pai, eu quero a raposinha, eu quero a raposinha. E o pai dele já estava propenso a trocar de operadora, porque operadora ruim não dá, né, gente? Internet fraca não dá. E além de ter agora o melhor sinal de internet, a melhor banda larga, ele tem também o Red. Contrate você também. Só que ele mandou até o contrato para mim, que ele contratou mesmo a iRed. Mandou aqui e faturou o Red. Depois nós vamos mostrar uma foto deles aqui no programa. E se você assinar iRed Internet, não precisa nem ser esse plano aqui, tá? Pode ser um outro plano da iRed. Se você assinar, eu vou dar um Red, que é o mascotinho da iRed para vocês. Olha que bonitinho, ó. Esse aqui, ó, de pelúcia. É uma graça, gente. Tá fazendo um maior sucesso aí com a criançada. Esse é o Red, o mascote da iRed. 0800 600 9988. Internet é iRed. Mande a sua bronca, é hora do povo aqui no Primeira Hora. Roda a vinheta, Marquinho. Vamos lá, gente. Rua do Marmeleiro, Jardim Leonor, Zona Oeste de Londrina. Coloca as imagens para mim, que a dona de casa capturou lá estes escorpiões andando pelo quintal, nas paredes. Olha lá, ó. São 2 escorpiões ou 3 que tem ali dentro. E ela me disse, inclusive a gente ia lá fazer uma reportagem, não deu certo. Mas ela me disse que o vizinho está acumulando. Acumulando o quê, Fernando? Acumulando tudo que vocês imaginarem. Tudo. E o escorpião, ele gosta desses ambientes aí para se esconder, né? O escorpião, dependendo do tipo do escorpião, venenoso, pode levar até a morte. Como nós já tivemos casos até aqui no norte do Paraná, de crianças picadas por escorpião. Tem crianças por ali. E a gente pede mais uma vez que a Secretaria de Saúde dê uma atenção especial também a estes casos. Já fizemos reportagens, já mostramos aqui os cuidados que devem ser tomados. E um deles é justamente limpar os quintais. Se ele não tem lugar para se esconder, ele volta para o habitat natural dele. Então, se você ficar acumulando coisas, empilhando um monte de tranqueira, coisa que já era para estar no lixo, e tem gente que insiste em guardar isso, né? Vai para a casa do vizinho, o bicho vai ali, de repente ele sai à procura de comida e vai para a casa dos vizinhos. Está aí reclamação da Marcela, uma telespectadora nossa aqui, a mãe dela que capturou esses escorpiões no quintal da casa lá no Jardim Leonor. Se você também tem bronca aí no seu bairro, manda um WhatsApp para cá, 999931360. Aliás, amanhã volta ao nosso quadro Dúvidas sobre Aposentadoria. Gente, aposentadoria nesse Brasil, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tá uma tortura para o aposentado brasileiro. E estão falando que vai mudar de novo a regra da aposentadoria.
Estão falando e adivinha se eles vão mudar a regra da aposentadoria para beneficiar o povo, para beneficiar o velhinho, o vovô, a vovó, os trabalhadores ou para beneficiar o caixa do governo. Vocês têm alguma dúvida quem que vai ser beneficiado? É óbvio que é o governo, né? Então, se você tem dúvidas sobre a aposentadoria, você sabe, eu vou só provocar aqui, ó. Você sabe com quanto você vai se aposentar? Qual o salário que você vai se aposentar? Qual a idade que você vai se aposentar? Você não tem um plano previdenciário? Você sofreu um acidente? Ficou parado? Será que esse tempo aí vai contar na sua aposentadoria? Será que você tinha mais direitos? Acidente de trabalho, auxílio doença? Você teve uma doença grave, ficou também encostado? Você é MEI? Você é cabeleireiro ou cabeleireira? Você é mecânico? É autônomo? Faz alguma coisa que não recolhe ainda? Você é uma dona de casa que não tem recolhimento? Você sabe como vai ser a sua aposentadoria, o seu futuro? Vai depender de quem? De filho, de neto? Então, se você tem dúvidas, mande uma pergunta que amanhã eu faço essa pergunta para a doutora Aide, que estará aqui, 999931360. Doutora Aide Bittencourt estará aqui no estúdio para responder as suas perguntas, tá legal? Gente, já estamos no clima da Copa e a Graftex quer deixar a sua casa ainda mais bonita no clima da Copa 2026, lançando a edição especial do balde da Copa. Quer ver? Dá uma olhada. Alô, Brasil! Chegou o lançamento mais esperado da Graftex! Eu sou o balde edição especial Copa do Mundo Graftex. Qualidade, cobertura e acabamento campeão. Venha pintar com Graftex nesta Copa. Tá aí, gente, graftex.com.br. A linha standard nesta embalagem está disponível nas cores branco e branco gelo. Lembrando, hein, que todos os produtos da Graftex, inclusive a linha da Copa, segue os mais rigorosos critérios de produção. O grupo Graftex é aqui de Londrina. Nós acompanhamos, eles abrem as portas da fábrica para a gente acompanhar o processo de produção. Isso é transparência, respeito ao consumidor, qualidade, respeito aos colaboradores, que são muito valorizados, e também respeito ao meio ambiente. Graftex, 26 anos agora na Copa 2026. Novas cores, novos tempos. A seguir aqui no Primeira Hora, laudo preliminar aponta que freios de um caminhão que causou acidente com morte estariam sim funcionando normalmente. Isto contraria a versão do motorista, que alegou falha nos freios para não ter parado ali no semáforo da Avenida Brasília. Vamos falar também sobre os veículos acumulados ali na rua de trás da Central de Flagrantes de Londrina. Isso e muito mais depois do break. Voltamos já. No Max, todo dia é dia de feira, meu povo! Variedade e frescor com preços bem pequenininhos. Ó, vem aproveitar! Cebola 3,89 o quilo. Goiaba mexerica 5,99 o quilo. Uva Agrivale 500 gramas. Ovo com 20, 9,99. Filé de sassami lar 13,47 o quilo. Farinha araponga 5 quilos 14,90. Sabão brilhante 2 quilos e 400 18,49. Vem pra feira do Max! É preço baixo todo dia! A EPR Paraná está trazendo muitas melhorias para as nossas estradas. E agora, o pedágio eletrônico. Tecnologia das melhores estradas do mundo, que traz mais comodidade e agilidade para você. Com ele, nem precisa parar para pagar o pedágio. Seu carro passa pelo pórtico e a tarifa é cobrada automaticamente. E você escolhe como quer pagar. Pelo site, no aplicativo Pedágio Eletrônico EPR, com a tag adesiva no carro ou nos pontos físicos e itinerantes. E com tag no carro, você ainda ganha desconto. SUV e caminhonete, passeio, moto, agrícola. Vem pra Guaporé Pneus. Aro 15, 10 de 42,90. Aro 16, 10 de 55,90. Guaporé Pneus, o menor preço e a maior variedade de pneus do Brasil. Vem! Operar o câncer salvou a minha vida. Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro. Não tinha dor, era só aquele desconforto. Procurei o SUS, fui encaminhada por um especialista, então eu venho recebendo todo o tratamento, fazendo a cirurgia
O Agora Tem Especialistas já é o maior programa de saúde da nossa história. Vida mudando no país inteiro. Ministério da Saúde. Brasil, do lado do povo brasileiro. A sua saúde não pode ser deixada de lado. Toda segunda no Tarobá Cidade tem o quadro Saúde em Ação. A cada semana, médicos e outros profissionais da área dão orientações e dicas. Segunda, Saúde em Ação no Tarobá Cidade. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Estamos de volta com o Primeira Hora aqui pela Tarobá. Vocês se lembram daquele acidente na semana passada, onde um motociclista foi literalmente atropelado por uma carreta, uma cegonha, essas carretas que transportam veículos, apesar de que naquele momento a carreta estava vazia, não estava transportando veículos, mas cruzou o sinal e acabou matando um motociclista. Muito bem, naquele momento, o motorista alegou falha nos freios, mas a perícia, num primeiro momento, de uma forma cautelar, já falou que não detectou falha nos freios. Aquele acidente matou Caio Vinícius, um rapaz de 21 anos de idade, e que causou uma grande comoção na nossa cidade. Vamos ver a reportagem, porque o delegado já ouviu o motorista dessa carreta. Segundo o delegado Edgar Soriani, as constatações preliminares apontadas em um laudo da Polícia Científica, ainda em elaboração, contradizem o teor do depoimento do motorista do caminhão. Aqui na Delegacia de Trânsito, o motorista do caminhão prestou depoimento e afirmou que recentemente o sistema de freios do veículo passou por uma revisão. E diante dessa informação, solicitamos que o perito que estava ainda no local realizasse uma perícia adequada ali, mais atenta, principalmente ao sistema de freio do caminhão. Ele não ficou pronto o laudo, mas informalmente relatou ao agente de polícia judiciária que estava lá fazendo o levantamento do acidente de que, a princípio, nada de irregular tinha com o sistema de freio do caminhão. Novos depoimentos serão colhidos. A tendência é que o motorista do caminhão seja indiciado pelo crime de homicídio culposo no trânsito. Que logo após o atropelamento, ele consegue frear o caminhão. Ele disse que ele foi encostando no meio-fio e que o veículo parou por causa disso. Mas, para mim, a imagem é clara. Ao atropelamento, a 2, 3 metros depois, ele para o caminhão. Se o veículo estivesse com freio como alegado por ele, o veículo tinha continuado a trajetória. Ele teria que subir no meio-fio, entrar no canteiro ou parar de alguma forma. Ele ficou um pouco falha essa alegação. O acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira, dia 22 de maio, na marginal da Avenida Brasília. Caio Vinícius Vieira da Silva tinha apenas 20 anos. Meu Deus, isso foi realmente muito triste, né, gente? Mas vamos continuar acompanhando as investigações e quando o laudo conclusivo estiver pronto, nós vamos fazer uma outra matéria e atualizar tudo para vocês, tá legal? Gente, tem uma notícia boa, hein? A partir desta quarta-feira, a Cressol inicia a contratação de operações de custeio antecipando o Plano Safra e reforçando o apoio ao produtor rural da nossa região. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Vinícius Rodrigues da Silveira. O Vinícius é gerente da agência Conecta, que está aqui com a gente. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem? Aqui. Prazer, tudo meu. O que representa essa antecipação das operações de custeio? Então, Fernando, a gente proporciona para o nosso produtor rural, a partir de amanhã, a forma dele antecipar a contratação do seu custeio e já adquirir o recurso que ele vai pagar em 2027 ainda. Essa negociação de crédito favorece o cooperado, ele consegue pagar seus insumos antecipadamente, ele consegue também já estar negociando mão de obra, toda a questão que ele vai ter os gastos ali dentro do novo Plano Safra e de forma mais segura, mais rápida e mais direta, sem ter que esperar o Plano Safra do início de julho. Certo. Quem poderá acessar essas linhas de crédito? Fernando, todos os produtores rurais cooperados da Cressol, enquadrados em Pronaf, Pronamp e demais, que seriam o pequeno, médio e grande produtor, estão habilitados a contratar esse tipo de crédito mediante a análise de crédito. E por que esse crédito é importante? Fernando, esse crédito é importante porque, como eu disse, ele favorece a negociação do produtor, ele consegue fazer seus pagamentos de forma antecipada
e ele também tem o dinheiro disponível ali para ele por mais tempo, e ele também consegue ali, caso tiver algum problema documental, antecipar essa resolução junto ao contador, junto ao cartório, junto às entidades aí que fazem essa gestão. Certo. Agora, qual é a diferença dele contratar com a Cressol? Quais são os diferenciais que a Cressol oferece? Fernando, nosso atendimento próximo e humanizado, então a gente tem as unidades aí direto para o cooperado ser atendido de forma física, é um grande diferencial, além da nossa equipe de profissional, que ela é totalmente habilitada para entender o cenário, entender a propriedade rural do produtor e conseguir com isso trazer a melhor oferta para o nosso cooperado. Que maravilha! E como que ele faz para acessar essas informações? Quais os canais que ele tem para acessar as informações? Fernando, o mais próximo, né, que é o que eu já informei, que é o atendimento direto com o gerente da agência, na agência que ele já é cooperado, e para os não cooperados, ele pode acessar as nossas redes sociais aí, que facilita mais o Instagram, né, que é @Cressol Norte Paranaense, e consegue estar entrando em contato e pegando informações caso ele não é cooperado ainda. O cooperado, ele já tem ali o relacionamento bem próximo com o seu gerente. Tá certo. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Obrigado, e se você quiser mais informações, já falamos aqui, os canais, ele acabou de destacar, é importante. Eu gosto mais daquela visita pessoal ali na agência, sabe? Aquele bate-papo, aquilo. Mas para fazer aquele primeiro contato, dá para agendar também pelos canais que você mencionou, né, Vinícius? Com certeza. Grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Gente, a rua nos fundos da central de flagrantes está tomada por veículos apreendidos que já deveriam ter sido levados para o pátio da polícia. Mas até agora eles continuam lá. A situação está gerando reclamações de motoristas e de pessoas que passam por ali. Veja. Esta é a rua Padre Antônio Vieira. A via está tomada de veículos de grande porte e fica atrás da central de flagrantes da Polícia Civil. Carretas-tanque, caminhões, ônibus e reboques foram apreendidos por irregularidades e trazidos para cá. Depois de periciados, eles já deveriam ir para o pátio, mas lá não tem mais espaço. A maioria desses veículos aqui já foi periciada e até liberada para que a vítima ou o dono viesse buscar. O problema é que essas pessoas não retiram esses veículos e eles ficam em situação de abandono. Olha só, por exemplo, o caso deste caminhão. Outra coisa que incomoda quem passa ou mora por aqui é o mato alto. Até o passeio está tomado e não é difícil encontrar lixo pelo caminho. E tem bastante, gente. Que lugar largado que tá ali. Na rua de baixo, que fica a central de flagrantes mesmo, né? A entrada da central de flagrantes fica na rua de baixo. Essa rua aí, Padre Antônio Vieira, tá largada desse jeito que vocês viram. E na rua da central de flagrantes tem aquela antiga tamuio. Meu Deus do céu. Aquilo lá também está um abandono total. Bom, em nota, a Polícia Civil informou que iniciou a transferência dos veículos apreendidos para o novo pátio de Londrina. O processo já começou há 15 dias e deve ser concluído em até 2 meses. É o que nós esperamos, né? Todos sabem, gente, que falar de odontologia é falar de quê? De saúde. Por quê? Porque a saúde começa pela boca, pelo sorriso, pela alegria, pela autoestima das pessoas. Por isso, a Oralmed está no mercado há 30 anos cuidando do sorriso do londrinense. O plano odontológico Oralmed é muito parecido com um plano médico. Você paga um valor fixo mensal para você, para a sua família usufruírem e tem uma ampla cobertura de procedimentos sem pagar nada além dessa mensalidade que eu citei. São mais de 60 procedimentos cobertos integralmente. Tem prevenção, tem limpeza, radiografias, restaurações, extrações e até tratamentos de canal. Tudo isso sem limites de consultas. Todo o atendimento é neste centro odontológico Oralmed, que é o maior do Paraná. Uma equipe especializada de dentistas para atender você, sua família. Só a Oralmed tem um plano odontológico com atendimento próprio. Então ligue agora ou mande uma mensagem para o 3324-7000. Você entrando em contato com esse número, você vai tirar todas as suas dúvidas. Eu garanto para vocês, é o melhor custo-benefício, principalmente para quem tem família, para quem tem empresa e se você dirige, se você é gestor de entidades sindicais, grandes sindicatos, grandes associações para os filiados. Você vai entender o que eu estou falando quando fizer esse contato. Oralmed, o seu sorriso está
em nossos planos. Você se lembra desse imóvel que vai aparecer ali? Um coletivo de mulheres ocupou o espaço para usar como base de apoio para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Agora, a justiça pode determinar a reintegração de posse, porque o proprietário já havia nos informado que ele ia entrar com ação. O Silvano Brito foi até lá para nos mostrar como que está atualmente esta situação. Silvano, conta pra gente. Olha, Fernando, as pessoas que estão ocupando essa casa, elas ficam aqui na frente nesse momento justamente porque essa informação de uma reocupação, né? Na verdade, para que eles desocupem esse imóvel, existe essa ação e eles estão aqui, a gente conversa com eles então para entender. Essa casa que agora abriga mulheres que estão aí em situação de vulnerabilidade, é isso, conversar com a Ayla. Ayla, me explica qual que é a situação de vocês hoje. Vocês receberam a informação de que haveria uma reintegração de posse? Sim, o juiz ele soltou uma medida ontem à tarde, falando que a polícia poderia usar qualquer tipo de força que fosse necessário para fazer a reintegração de posse desse local. Inclusive, a outra parte, o advogado, ele está tentando nos silenciar e entrou com um pedido para que não falemos sobre a ocupação, nem em qualquer redes sociais e que apaguemos todas as publicações relativas à nossa ocupação. Vocês estão ocupando essa casa já há quanto tempo? A gente fez a ocupação dia 1º de maio. E por que essa casa foi escolhida? Porque era uma casa que estava desocupada, ela era um lixão, basicamente. Quando a gente entrou aqui dentro tinha foco de dengue e ela também era usada para o pessoal vir consumir crack. Então foi uma coisa que a gente escutou dos próprios vizinhos, que o povo invadia essa casa para consumir crack. Tanto que quando a gente entrou, a casa estava revirada. E a situação de abandono era tanta que tinha coisas ainda que era do Conselho Tutelar, da época que o Conselho estava aqui, que eles são em 2021. E aí, hoje, quantas pessoas estão ocupando essa casa e qual o objetivo? Então, hoje a gente tem mais de 30 pessoas e outras que vêm para ajudar revezando. E o objetivo é a gente fazer uma pressão política para que o prefeito e o Estado venham e abram uma negociação, porque a gente quer que sejam feitas medidas efetivas para garantir a segurança da mulher. Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná. E hoje, a nossa delegacia da mulher funciona só durante a segunda a sexta em horário comercial. A gente sabe que a maioria das violências ocorre fora do horário comercial, que é o horário que a pessoa está trabalhando. E eles não aceitam essa abertura. A gente conseguiu no estado do Paraná, tanto que o movimento Olga Benário, essa semana vai estar participando de um evento com o estado do Paraná para debater isso e conseguir a relocação, porque a gente não está lutando por esse espaço em si, a gente está lutando pela política para garantir a segurança das mulheres. A gente não quer ficar com esse espaço, a gente quer a garantia de que sejam feitas medidas realmente eficazes para garantir a segurança das mulheres, que a gente vê que não tem. A Secretaria da Mulher é extremamente sucateada, ela funciona 6 horas por dia, só no período da tarde. O CAI é um local só e ele fica totalmente afastado, não consegue atender o suficiente, e daí a gente percebe que está... Então, a Deus dará. Inclusive, no terceiro dia de ocupação, a gente conseguiu uma reunião com a secretária da mulher aqui de Londrina. Era para ser ontem. Ela marcou 40 minutos antes de sair a decisão judicial. E aqui, essa região, a gente percebe um estado de abandono tão grande que, inclusive, os vizinhos do fundo, eles moram numa casa precária, numa situação de abandono de incapaz, em que são 2 senhores de idade, inclusive a mulher que está com a perna machucada, para cuidar do terreno aqui ao lado. E não foi feita ligação de luz para eles e nem nada do tipo. Eles têm gato ali atrás, isso que estão ali de favor para cuidar da casa. Isso que são 2 senhores de idade. Aqui, essa casa, como você falou, estava abandonada. Vocês, como é que vocês estão fazendo com questão de água, de luz? A gente está organizando tudo para não faltar água para o pessoal e a gente conseguir ter o suficiente para a gente conseguir resistir o máximo possível. Eu vou conversar ali com aquela senhora que mora ao fundo, porque ela estava reclamando realmente da falta de energia elétrica. Ela fala que mora aqui já há mais de 20 anos, que já houve problemas com essa casa aqui e que ela, inclusive, não tem um relógio ali, só que ela está com problema, ela responsabiliza o pessoal que está ocupando a casa por conta da falta de energia elétrica, só que ela também está sem relógio. Me diga, o que está acontecendo com a senhora? O negócio da luz, que aí corta a minha luz, eu fiquei sem luz a noite inteira. Certo. Aí liga para eles, a luz aqui, eu fico sem luz lá no fundo. E eu preciso de luz, eu tô doente, eu quebrei a perna, eu tô usando música, eu quebrei a perna. A senhora também não tem relógio de luz? Não tem relógio, que o ladrão já levou, né? Já levou o relógio meu, mas o Copel já veio aqui, falou, não vai colocar outro relógio não, mas já não pagava a luz mesmo, né?
Mas agora liga minha luz, eu fico sem luz. A ligação da senhora também está direta aqui no fio, no cabo? Vai direto no fio. Mas olha aqui onde ele ligou aqui pra casa deles. Olha aqui o fio aqui, ó. Ele liga pra casa deles, eu fico sem luz e energia a noite inteira. Você acha que eu posso ficar sem energia? Eu tô doente, eu quebrei a perna. Quantos anos a senhora tem? Quantos anos? Tem 74. E qual que é o nome da senhora? É Creuza de Oliveira. Agora eu sou obrigado a ficar sem luz, a noite inteira sem luz. Eu não posso ficar sem luz, eu tô doente, eu quebrei a perna, eu não ando, tô doente. Tá aí, Fernando, situação de reivindicação dos dois lados, né? A gente tem, então, esse coletivo desse abrigo de mulheres lutando aí pelos seus direitos. A gente tem moradores aqui que estão reclamando da falta de energia elétrica por conta da ligação, que é clandestina também. E a gente tem a situação que é um problema social muito grande que envolve essa região de Londrina e essas pessoas, então, aí lutando pelos seus direitos. Obrigado, Silvano. Bom, esse movimento poderia começar, então, ajudando essa senhora, né? Que está precisando de ajuda ali, ué. Eles não são benfeitores? Ah, mas é só de violência. Isso aí é uma violência contra a mulher, o que estão fazendo com essa senhora. Então eles poderiam ajudar. Essa senhora está pertinho ali, né? Está do lado. É só já começar a ajudar. Cada coisa que é... Cadê a prefeitura de Londrina? Cadê a Secretaria da Mulher? Para falar, não, nós prestamos um atendimento. Nós não precisamos de gente que vem de fora invadir imóvel ou ocupar, como eles falam, para cuidar da mulher. Quer dizer, então, que o atendimento à mulher em Londrina, vítima da violência, está um lixo. É isso, prefeito Thiago Amaral? É o que eles estão dizendo aqui, ó. Não usaram as palavras que eu usei, mas estão dizendo isso. Olha, o atendimento à mulher está um lixo, por isso que nós viemos invadir e vamos dar esse atendimento confortável, esse atendimento digno, nessa casa maravilhosa à mulher que é vítima da violência. O dia que eu entrei lá, eu já fiz reportagem lá. O dia que eu entrei lá, eles reservaram um cômodo daquilo ali só para criança. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se a vigilância sanitária ficar 5 minutos ali dentro, interdita. Porque eu já vi interditar por muito e muito menos do que isso. Corpo de bombeiros, cadê o corpo de bombeiros fazendo uma vistoria ali? Eles estão falando que vão atender mulheres e crianças vítimas de violência. Será que tem tudo ali? Não, o espaço já foi dado. Manda gravar lá, não vamos falar mais nada. Já tá bom, já depois manda gravar e coloca nos outros programas aqui, já deram o recado. Mas agora eu quero falar para vocês que o fecha-mês da Norpave tá bombando na Seminovos e também na Cipasa Seminovos com condições exclusivas. É o melhor estoque multimarcas da região, veículos periciados, laudo 100% aprovado. E atenção, hein? Mais uma vez foi prorrogada a condição das taxas a partir de R$ 1,29. É isso mesmo. Taxas a partir de R$ 1,29 ao mês e o primeiro pagamento se você financiar só para o Natal. É isso mesmo. Veículos que não estão na garantia de fábrica, a Cipasa Seminovos e a Norpave Seminovos dão 2 anos de garantia. Até 2 anos, não é sensacional? E bônus também que podem chegar a R$10 mil. Tem supervalorização no seu carro usado. Você não vai perder essa oportunidade, porque eles também não vão perder negócio no fecha-mês da Norpave Seminovos e da Cipasa Seminovos. Avenida Tiradentes, 1430, é a casa da Norpave Seminovos. Carlos João Strass, 3500, é a Cipasa, que está de braços abertos para lhe atender. Entre no site norpave.com.br/seminovos ou cipasa.com.br/seminovos e escolha o seu veículo. Fernando, olhei no site, não tinha o veículo que eu quero. Então entre lá no site, tem lá o WhatsApp dos nossos atendentes, dos consultores, e eles vão encontrar o carro que você está querendo. Se você quiser também vender o seu carro, pegar um carro mais barato e pegar troco na troca, Norpave Seminovos e Cipasa Seminovos. Uma mulher aproveitou a distração de funcionários para furtar roupas numa loja no centro de Londrina. A polícia está atrás dela. Segurança registraram o momento em que a mulher entra na loja, na rua Sergipe, no centro de Londrina. Ela observa peças como se fosse uma cliente comum, mas aproveita um momento de distração dos funcionários para furtar roupas do estabelecimento. Após o crime,
As imagens do circuito de segurança foram divulgadas para tentar identificar a suspeita. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher acabou furtando um conjunto de roupas e também uma calça que pertencia a este conjunto. Ela se evadiu do local, mas uma funcionária percebeu a tempo. Saiu correndo atrás da suspeita e conseguiu resgatar o conjunto. Mas a calça acabou indo embora, sendo levada pela criminosa. O boletim de ocorrência foi lavrado hoje, na segunda-feira, pela viatura de rádio patrulha ali da área central. O boletim foi confeccionado e a Polícia Civil está investigando este caso. A polícia pede que qualquer informação sobre a suspeita seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia. Se você conhece essa mulher, se você tem informações a respeito dela, você pode estar denunciando de forma segura e anônima. E atenção! Se ela oferecer esse produto, não compre. Não compre nada que não tenha, notas fiscais ou comprovem a origem do produto, porque você também poderá estar cometendo um delito. Você pode ser encaminhado para a delegacia como receptador. Vamos cuidar da nossa cidade, vamos honrar os nossos trabalhadores e principalmente manter a lei e a ordem. Tá aí, gente. Se você tiver informações, conheceu, já passou aí perto de você, do seu estabelecimento, ou você já viu, chame a polícia. Agora, para tudo que você está fazendo. Eu quero te dar uma dica aqui que pode ser a dica que vai mudar o jogo para você. Consórcio para investimentos. Esquece agora consórcio de moto, consórcio de carro. O Rafael, da Conceito, tem uma estratégia para você construir, vender e alavancar. Veja. Você já pensou em construir para vender? Hoje existem pessoas fazendo isso com estratégia. Nós somos especialistas em estruturar esse tipo de operação e te ajudar do começo ao fim. E aqui vai um ponto mais importante. Você não precisa de muito dinheiro. Você precisa de disciplina. Com cerca de R$2.000 por mês, você consegue levantar um crédito para comprar um terreno e construir 2 casas de alta qualidade como essas. E não é promessa, é operação real. Deixa eu te explicar. Com um crédito de R$700 mil, você pode comprar um terreno de R$200 mil e R$500 mil você usa para construir as 2 casas como essas. E a melhor parte, o consórcio permite que você utilize apenas uma casa como garantia, ou seja, você só investiu as parcelas até a contemplação. Toda a estrutura, estratégia e assessoria nós cuidamos para você. Se você quer entender como aplicar isso na sua realidade e começar sua primeira operação, me chame agora. Chame a Conceito e Investimento. Gente, é mudar o jogo. Fica aqui na JK, pertinho da Tarobá, 658. Tem o Zap, que é o 991521002 e tem o 3329.000. Entre em contato com a Conceito, eles têm uma consultoria completa. Conceito Investimentos é HS Consórcios. A Prefeitura de Londrina apresentou a prestação de contas da saúde e acendeu um alerta, vermelho inclusive. Sem novos repasses estaduais ou federais, pode faltar dinheiro para algumas áreas até o final do ano. Eles ainda mostraram que quase 500.200.000 atendimentos foram realizados nos primeiros 4 meses do ano. Vamos ver. Foram quase 1.200.000 atendimentos e procedimentos somados apenas em 4 meses. Um dos principais números apresentados foi a redução de mais de 73% nos casos confirmados de dengue nos 4 primeiros meses de 2026. Durante a prestação de contas, também foram divulgados dados sobre a aquisição de medicamentos, resultados de programas e ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde. E segundo a Prefeitura, o saldo deste primeiro quadrimestre é considerado positivo. Nós investimos em leitos, nós investimos em consultas, nós colocamos muita verba em relação aos exames diagnósticos. Londrina tem um passivo de filas muito grande e a população precisa ser atendida. Em 2026, a Secretaria de Saúde trabalha com um orçamento de 1,2 bilhão de reais. No momento, as contas estão equilibradas, mas se repasses complementares do governo federal e estadual não vierem, o último quadrimestre pode ser complicado e o dinheiro pode faltar para algumas áreas.
Tem as contrapartidas que também estão aprazadas das obras, entre outras ações. E também o custo-eficiência da pasta, que é a gente trabalhar com a própria economia, né? Economia no sentido de responsabilidade com as ações estabelecidas pela rede de saúde, mas um controle mais eficiente dos nossos gastos. Logo após a prestação de contas da saúde, foi a vez da Prefeitura apresentar os números do primeiro quadrimestre. De acordo com a administração municipal, as contas seguem equilibradas, mas exigem atenção, principalmente no final do ano. O que nós vemos trabalhando desde o início da gestão é otimizar recursos. Então, a gente tem visto otimização de recursos na educação. Nós vemos no caso dos uniformes ali, um levantamento que foi feito ano passado, uniformes em estoque, revisão dos contratos, otimização das operações nas principais pastas, né? Educação, saúde, assistência, em outras pastas de volume menor. Também a gente tem feito esse trabalho e a busca aí de apoio tanto do governo estadual quanto do governo federal e também com os nossos parlamentares da cidade na busca de emendas, convênios, né? Na parte de investimentos, nós estamos muito bem com os projetos do governo do estado, é um parque de obras que Londrina está começando a se organizar, a gente já tem uma visualização de mais de 500 milhões de obras e investimentos na cidade de Londrina que já estão em fase avançada de contratação, de validação. Secretário da Fazenda dando detalhes a respeito desta prestação de contas também. Gente, hoje, terça-feira, eu quero te convidar para almoçar ou jantar no restaurante Bolonha. O Bolonha é top de marcas na categoria, melhor categoria de restaurante italiano. É aquele onde você leva um cliente para fazer um almoço de negócios, leva a sua família à noite e já estão preparando lá o Dia dos Namorados, hein? Eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível. Afinal, é a melhor combinação de massas artesanais com carnes na brasa. E no Bolonha você tem aquela polentinha frita, aquela salada, tem lasanha bolonhesa, tem rondelli de cabotiá e as carnes. Picanha, cupim, alcatra, tem o cordeirinho, franguinho frito e muito mais, tudo na hora. Vem ali um atrás do outro. E ainda tem uma carta de vinhos nacionais importados que harmonizam perfeitamente com os pratos do Bolonha. A sua refeição se completa com as sobremesas e lá tem 2 salões. Se você quiser fazer um evento para os seus colaboradores, um evento para clientes, sabe aquele evento de bater meta? Pode fazer ali que tem um salão tranquilo, não interfere na rotina. E o Bolonha agora também tem eletroposto para carro elétrico ou carro híbrido plug-in, aqueles que carregam na tomada. Então, se você quer comodidade, enquanto você fica ali, seu carro fica carregando na Avenida Tiradentes, número 191, aqui em Londrina, 3328-0104, restaurante Bolonha. A vereadora Anne Moraes prestou depoimento à comissão processante que pode culminar na cassação do mandato dela. A defesa pediu cerca de 14 mil horas de gravação. E a presidência da comissão processante acredita que seja uma tentativa de atrasar o processo. Vamos ver. O depoimento durou pouco mais de meia hora. A vereadora optou por permanecer em silêncio durante todos os questionamentos. Segundo a presidente da comissão processante, Michele Tomazinho, a decisão aconteceu por conta de pedidos feitos pela defesa de Anne Moraes, mas que, segundo ela, eram tecnicamente inviáveis. Baseado no fato de que na oitiva anterior ele havia feito 2 requerimentos. Um solicitando a formação de todos os assessores aqui da Câmara Legislativa, com a formação técnica de cada um, né, sua profissão. E o outro requerimento se tratava de imagens. Eles queriam imagens desde o início desse ano legislativo, desse mandato, né, de 25 e 26, e não existe todas essas imagens que eles solicitaram, seriam mais de 14 mil horas de vídeo, né? Então, tecnicamente, isso é impossível. O depoimento foi a portas fechadas. A comissão processante espera que esse seja o último passo antes da elaboração do relatório final. Agora encerra, né, o processo de instrução, então o que tinha para ser ouvido foi ouvido até hoje. Agora eles têm um prazo de 5 dias para apresentar as alegações finais. Então, após essas alegações finais, o relator, né, o vereador Regis, vai então dar andamento ao relatório da comissão.
Anne Moraes é investigada por supostamente utilizar assessores parlamentares como advogados em processos de interesse particular, sem relação com a atividade parlamentar, o que não é permitido. Tá aí, gente, nós continuamos acompanhando este caso, né? Sempre apresentando também os dois lados da história, para que nós tenhamos aí um equilíbrio, né? Nesse caso da vereadora Anne Moraes. Mas agora, para tudo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque tem notícia boa aqui no Primeira Hora. Eu acabei de receber uma informação aqui do Fernando Moraes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Diretor comercial de Móveis Brasília. Gente, se você não se apressar para comprar o melhor televisor para sua casa, para assistir os jogos da Copa do Mundo e também depois ficar com a televisão em casa para assistir o Primeira Hora, você pode ficar sem televisão. É isso, Fernando. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Obrigado. Para trazer notícias boas, né, Fernando? Na verdade, o brasileiro inteiro, pelo um todo, gosta muito da Copa do Mundo. Está chegando a Copa do Mundo, a gente precisa nos envolver nesse clima. Então a Móveis Brasília está antecipando tudo isso. Então você entrou na loja nossa, é todo aquele clima de Copa do Mundo já, as decorações, já estamos fazendo essas decorações, já estamos promovendo os produtos que é linkado para a Copa do Mundo, como televisor, estofados, racks, tudo que envolve a Copa do Mundo. Então a gente precisa antecipar essas compras. A gente vem aqui dar uma dica para o consumidor, Fernando, porque a gente fica preocupado com tudo isso, porque o brasileiro sempre deixa lá para a última hora, vai ter o jogo amanhã, então vamos correr para comprar um televisor. E pode acontecer, Fernando, de esse televisor estar mais caro. O que acontece, Fernando? A gente está com isso é questão mundial, né? A ZIA, ela consome muita memória de televisor, é o chip da TV, que vai na TV também, vai no IA, vai no carro. Então estão consumindo muito essas memórias e está faltando para televisor. Então acaba o que acontecendo? Encarecendo esse produto e faltando um pouco esse produto. Então o Móveis Brasília está com estoque ainda com preço antigo para suprir todos os clientes da Copa do Mundo, mas uma hora vai acabar isso aí. Então o que a gente pede para que antecipe essas compras, planeje melhor essas compras para aproveitar aí um preço melhor para você curtir a Copa do Mundo. E dá para fazer isso porque Móveis Brasília parcela o pagamento. Por exemplo, ó, essa TV aqui, né, Fernando, que é uma Smart 4K, 50 polegadas, que é uma das melhores marcas que eu conheço, que é a Toshiba de LED. Olha aí a parcelinha, ó. 256. E são os televisores que vão mais vender, Fernando. 50 polegadas para cima. É a expectativa do fabricante. Então a expectativa é de vender 50% a mais do que um mês normal tem. Então imagine, vai vender mais e com falta de produto, então vai ter dificuldade na compra de preço. Perfeito. Então daí já dá para fazer o combo, né, Fernando? Deixar a sala preparada, o ambiente gostoso. Eu gosto daquele sofá que tem o chaise, aquele retrátil. Esse aqui, eu gosto desse aqui. Ó. Meu amigo. E tem uns, né, Fernando, que ele reclina aqui também, né? Sim, ele também reclina, você fica que nem um rei comendo. Porque não adianta você ver numa televisão grande, bonita, toda HD num sofá ruim. Então a gente precisa ter um sofá. Então é o seguinte, gente, corre para Móveis Brasília, todas as lojas estão com o mesmo layout, as mesmas ofertas, aqui em Londrina, Rolândia, Cornélio Procópio, né, Fernando? Isso, na região toda. Mas o recado do Fernando, ele veio aqui para isso. As IAs estão consumindo muito chip e pode faltar no futuro para televisão. E se faltar, o preço vai subir. É esse o recado que o Fernando quis transmitir para você. É isso, obrigado, Fernando. E as figurinhas, estão bombando? Também, esqueci de falar. Temos as figurinhas também no Móveis Brasília. Álbum da Copa. Vamos fazer uma troca de figurinha lá? Vamos combinar. Vamos fazer um evento? Vamos sim. Então tá bom, ó. Antes da Copa do Mundo, nós vamos combinar com o Móveis Brasília, levar a criançada, chamar na rádio, chamar aqui, pra gente ir lá fazer uma grande troca de figurinhas lá em Móveis Brasília, a loja da família. Não se esqueça, hein? Acesse também Móveis Brasília, tá no site, móveisbrasilia.com.br. Valeu, Fernando. Obrigado. Ótimo dia para todos. Obrigado. A Prefeitura e o Estado firmaram uma parceria para gerenciar o Jardim Botânico de forma compartilhada. Quem traz as informações para a gente é a repórter Laís Magalhães, do portal Tarobá. Laís, bom dia para você.
Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos acompanha. Exatamente, viu, Fernando? A Prefeitura firmou essa parceria com o Estado justamente para retomar a gestão ativa do Jardim Botânico de Londrina, que até o momento, né, contava aí com equipes terceirizadas. Então, essa mudança traz aí investimentos para a educação com visitas guiadas, que inclusive já começaram com as escolas, mas também parcerias aí com as universidades, justamente para trazer também mais ciência ali para o local, né? Olha, Fernando, essa parceria também traz aí algumas revitalizações, né? Reformas em trilhas, inclusive também ali Desculpa, Fernando. Inclusive também ali nas outras áreas, né? Além das trilhas ecológicas, ampliação do viveiro de mudas, estruturação dos espaços educativos e agora nesse segundo semestre de 2026, né? Inclui também a recuperação das estufas e a conclusão do anfiteatro, além de começar a construção de novos espaços aí no Jardim Botânico. Então, essa etapa aí das estufas e tudo mais já começa segundo a Prefeitura, nesse segundo semestre de 2026. Nós colocamos mais detalhes no nosso portal. Quem quiser conferir é só acessar tarobá.com.br. Tá bom, Laís, obrigado. Daqui a pouco nós vamos ter informações aqui sobre duas operações que estão acontecendo. Uma em Ibiporã e outra em Rolândia. Já teve até casal preso, a gente já tem as imagens, como o Silvano Brito estava lá naquela ocupação, que está ali para sair reintegração de posse e tudo mais, não deu tempo da gente falar, mas daqui a pouco nós já estamos preparando lá a matéria para colocar no ar aqui para vocês. Tem coisa, gente, que o tempo mesmo é que prova. Qualidade é uma delas. E a Sul Minas entrega uma história de trabalho, tradição e confiança desde 1961, entregando produtos que fazem parte da mesa dos brasileiros, sempre mantendo a essência de qualidade e o sabor para você. A Roseli nasceu dessa trajetória e também foi pioneira no lançamento de bisnagas para food service, trazendo mais praticidade e eficiência para negócios de alimentação. Se você procura um produto puro, feito com leite de confiança, encontre a linha profissional Roseli nos atacados e mercados aqui de Londrina. Sul Minas, qualidade de verdade para quem quer crescer. Depois eu vou falar direto com você que tem um food truck, você que tem uma lanchonete, você que tem chapa e gosta de fazer aquele lanche delicioso. Esses produtos aqui vão dar um up no teu negócio. Pode ter certeza, escreve o que eu estou falando. Você sabe que você pode encontrar também no Mufata esses produtos, tá certo? Produtos Sul Minas, Roseli, esse eu garanto. Gente, a Prefeitura de Londrina explicou o uso dos tais 16 milhões de reais do Fundo Municipal do Ambiente, que foi aplicado em outra área da administração esse recurso. Foi para a Secretaria de Educação. O que será que a Prefeitura disse? Por que ela pegou o dinheiro do Fundo Municipal do Ambiente e aplicou na educação? É o que nós vamos saber agora na reportagem aqui na tela da Tarobá. A decisão estaria amparada por uma emenda constitucional aprovada pela Câmara dos Deputados em 2025. Segundo a interpretação da Prefeitura, a medida permite o Executivo utilizar o superávit de fundos municipais em áreas prioritárias. Houve a edição da Emenda Constitucional 136 no ano de 2025, tá? Em que ela trouxe a previsão de que os superávites identificados em fundos municipais, né, eles poderiam ser desvinculados, né, e a partir daí ser utilizado como recurso livre. Que não houve utilização do recurso do CONSEMA ou do Fundo Meio Ambiente, né? O que houve inicialmente foi a desvinculação desse recurso, a partir daí virou recurso livre, né? E aí sim foi utilizado em educação. O prefeito Tiago Amaral também afirmou estar tranquilo em relação à medida e disse não acreditar que a ação configure improbidade administrativa. Então, assim, uma medida constitucional, né? Não é lei estadual, não é lei federal, não é lei municipal, pelo contrário. Nós estamos falando aqui de emenda constitucional, acima da minha vontade, acima da vontade de qualquer pessoa, de qualquer ente, de qualquer estrutura, porque nós temos realmente uma Constituição, que é a nossa Carta Magna. Mesmo com as justificativas apresentadas pela Prefeitura, a Câmara de Vereadores busca esclarecimentos através de um pedido de informação
sobre o motivo pelo qual o recurso foi utilizado pela educação e não pelo CONSEMA ou pautas relacionadas a ele. Nós já elaboramos um pedido de informação que deve ser lido nessa terça-feira na sessão, vamos chamar na urgência. E sim, existe a possibilidade de solicitarmos uma reunião pública para que o tema seja debatido de forma mais ampla e que a prefeitura possa também explicar esses questionamentos, porque é algo realmente muito importante se houve de fato esse desvio do recurso que seria do Fundo do Meio Ambiente para a educação. O Conselho Municipal do Meio Ambiente denunciou ao Ministério Público esse possível desvio de finalidade no uso de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Londrina, no valor de R$15.800.000. Após as retiradas, o saldo do fundo caiu para aproximadamente R$13 milhões, menos da metade do valor disponível anteriormente. O Ministério Público investiga o caso. Bom, se tem uma emenda constitucional, que é a lei maior do país, dizendo que pode fazer isso que a prefeitura fez, pode fechar o conselho. Acaba com o conselho. Porque o conselho foi criado para criar, discutir políticas públicas do meio ambiente e deliberar, ou seja, decidir para onde vai o dinheiro, que é arrecadado com multas ambientais e tarará, tarará. Eles têm uma conta bancária lá onde fica o dinheiro do Fundo Municipal do Ambiente. Para tirar esse dinheiro daqui, você tem que apresentar um projeto e falar assim, eu quero aplicar esse dinheiro no Jardim Botânico, eu quero recuperar nascentes, eu quero recuperar o Lago Igapó. Aí o conselho aprova. Se tem uma emenda constitucional falando assim, o superávit de dinheiro de recurso livre pode aplicar onde quiser. Acabou o conselho. Professor Paulo Bassani, que deu entrevista ontem, vai fechar então? Vai acabar o conselho? Se isso aqui que eles estão falando, alegando pelo menos, é real? E o promotor de justiça da área do meio ambiente, promotor ou promotora de justiça, teriam que vir a público para explicar isso, porque a mim não é. A notícia que fica, a mensagem que fica é essa. Se tem uma lei maior que permite fazer isso, acabou o conselho. Eles podem usar o dinheiro do jeito que eles quiserem, inclusive colocar na educação e não no meio ambiente. O conselho anunciou na tarde de ontem que vai pedir o dinheiro de volta mesmo assim. Além disso, eles devem entrar com uma representação no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Essa eu quero ver. Bom, mas agora eu quero falar de proteção para o seu carro, proteção para a sua moto com a América, que é o melhor jeito e o melhor custo-benefício, sem burocracia, cobertura total, tem inclusive rastreador e bloqueador de veículo. É isso, Rafa? Perfeito. Bom dia, Fernando. Bom dia para vocês de casa. Gente, é a proteção veicular que mais cresce porque é o melhor custo-benefício. Então já pega o seu telefone, digita aí 3337-2004 ou abre a câmera do celular, aponta pro QR Code que tá na tela ali do ladinho do Fernando e já manda uma mensagem, gente. Não tem custo para mandar, não significa que você já fechou, que você contratou. Significa o quê? Que você quer saber mais, que você quer saber todos os benefícios e valores, porque todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação. E olha que situação. É todo dia, é todo momento. É uma tristeza, gente. A gente não pode daí solicitar a proteção veicular depois que acontece. Nós temos que ter antes, porque na hora que acontecer a gente está precavido. A gente tem para quem ligar. América, me ajuda. Quem vai resolver? Como que eu faço? Quanto vai ficar ou não vai ficar? Me ajuda. Esse é o número 3337-2004. Manda mensagem agora. Além de ter proteção contra roubo, furto, colisão, 100% da tabela FIPE, tem lanternas, faróis, gente, guincho, muitos outros benefícios, além do rastreador e bloqueador incluso ponto track. Olha só como vem completo para você. Então pega o telefone 3337-2004 e nessa época de Copa, claro que nós vamos presentear um dos nossos clientes com essa TV 50 polegadas maravilhosa, porque a gente chegou à Copa e quem não quer uma TV 50 polegadas em casa para assistir a Copa? Então vai lá, entre em contato, fecha o seu contrato que você vai estar concorrendo a essa TV maravilhosa e não vai pagar a taxa de adesão e a parcela é a partir de R$ 99,90. Gente, tudo muito bom, tá? E não é mentira, não. E o contrato é só de 12 meses.
É muitos e muitos benefícios. Manda mensagem para você se surpreender. 3337-2004. América Proteção Veicular. Essa eu garanto e indico para o seu carro, para sua moto, para toda a sua família. Olha, gente, não tem perfil de condutor. Isso significa que desde que habilitado, não tem idade. É o mesmo preço para todo mundo. E os primeiros que entrarem em contato agora, atenção, será que eu estico o prazo ou não? Meu Deus Vamos do dar céu. 30 dias? 30 dias, ótimo. Vamos falar o 30 seguinte, dias antes é bom. da estreia do Brasil da Copa. Isso, porque você já tá sai aí, né? protegido hoje, ok? É menos de um mês, bem menos. Bem menos. Você sai protegido hoje e ainda concorre a uma TV de 50 polegadas para ver o Neymar. Será que o Neymar vai fazer gol? Eu até vou perguntar que dia que vai ser o sorteio. Vai lá. Até porque provavelmente vai ser, ó, Porque tá por você aí, vai hein? ficar- Tá Você por vai ver, perto. é impressionante. Gente, é a melhor cobertura, eu garanto para você. Tenho no meu carro, por isso que eu falo para vocês. Contrate América Proteção Veicular. Escaneie o QR Code ou então ligue para o 2004. Valeu, Rafa! Eu que agradeço, querido. ótimo Tchau, tchau. dia. Os possíveis impactos da passagem do fenômeno El Niño pelo Paraná foram o principal assunto de uma reunião que aconteceu ontem. Aliás, Gabriel Arantes, bom dia para você. Nós já estamos vendo alguns desses sinais, não é, Gabriel? Muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem acompanha o Primeira Hora. Exatamente. A gente viu alguns desses sinais, não só neste ano, viu, Fernando, mas também no último ano que nós tivemos um El Niño, que é aquela coisa, calor intenso, chuvas intensas, como as que a gente já viu aqui, um exemplo extremo, é claro, é o caso do Rio Grande do Sul, né, que sofreu com fortes enchentes. Pensando nisso, o Paraná, né, quer se precaver, e essa reunião feita aí pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, né, traçou algumas estratégias e ações em comum para diversas prefeituras aqui do estado combaterem esses efeitos do El Niño, que são fortes chuvas, mudanças bruscas de temperatura, mas é claro que preocupa mais são as fortes chuvas e ventos que causam estragos, né? O que foi definido durante essa reunião? Que eles alinharam como auxiliar os municípios e potencializar as atividades que já são realizadas em períodos normais. Ou seja, estão falando de limpeza de galeria pluvial, né, que corta as cidades, e atuações de plano de contingência. Além disso, a atualização de cadastro de família de vulneráveis também. A gente entrou em contato, né, nossa produção entrou em contato com o secretário de Obras aqui de Londrina, o Otávio Gomes, que já repassou algumas informações sobre o que será feito aqui em Londrina para se precaver em relação ao El Niño. Ele disse, né, que já tem pronto aí um mapeamento de pontos de alagamento recorrentes aqui na cidade de Londrina, e diz que obras estruturais com o governo, com recursos do governo do estado, serão realizadas nesse ponto. Em contrapartida, o corpo técnico da própria prefeitura, né, vai auxiliar outros municípios também em caso de catástrofes vizinhas. É claro, ele não deu um prazo para essas obras serem iniciadas ou finalizadas, mas a gente espera que seja o mais rápido possível, já que tudo indica que o El Niño desse ano, né, será o mais forte já registrado. O pessoal está até chamando de Super El Niño. Lembrando que o El Niño é um fenômeno climático, né, que altera as massas de ar por um tempo, por um certo período do ano, que causa fortes chuvas, fortes ventanias. E é justamente nesse cenário que o perigo do estrago é muito grande, Fernando. Obrigado, Gabriel Arantes, pelas informações. Ó, atenção, você que usa multifocal. Quem usa multifocal sabe do que eu estou falando. Aquela lente de longe, intermediária e também de perto. Presta atenção nessa oportunidade das Óticas Diniz. Todo o portfólio Varilux está com 30% de desconto. Com antirreflexo, sem antirreflexo e até nas lentes que escurecem ao sol. E tem mais. Comprando as suas lentes multifocais Varilux mais a armação, você ganha um copo Stanley. A Fernanda mostrou pra gente. Não é esse aqui não, é o copo da Stanley, aquele copo térmico que ela trouxe ontem pra gente mostrar aqui. E atenção, seus óculos são personalizados conforme o grau da sua receita e tem o ajuste e a manutenção
totalmente grátis. Se você quer renovar os seus óculos ou fazer uma nova consulta, chame agora no Zap 991330252 ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui e aproveite, porque essa campanha está imperdível. Se você não tem receita, as Óticas Diniz vão dar um desconto super especial com médico oftalmologista. É isso mesmo. 991330252, Óticas Diniz, a maior rede de óticas do país. Vamos falar de previsão do tempo, já que o Arantes já deu um toque pra gente sobre o El Ninho, né? Porque daqui a pouco também, vamos falar depois do intervalo da previsão do tempo, né? E depois nós temos aí, ó, operação da polícia, previsão do tempo e a posse. O prefeito Thiago Amaral vai dar posse hoje para o Eguedes. O Ricardo Eguedes, tenente-coronel, comandante do 5º Batalhão, vai assumir a guarda municipal. Voltamos já. Primeira hora, oferecimento, Norpave e Pasa Seminovos, sua melhor experiência está aqui, faça-nos uma visita. Léo Cosméticos, o mega shopping da beleza. Nossa Duque, núcleo do programa Empreender da ACIL, participe. E Red, o maior provedor de internet do norte do Paraná. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do país. Oralmed, o seu sorriso está em nossos planos. Cressol, tudo começa por você. Hospital Unimed, seu hospital, nosso cuidado. Conceito Investimentos, um novo conceito para o seu investimento. E Delivery Express do Super Mufato. É só pedir que chega. Baixe já e aproveite. Quando o tempo está correndo, o corte tem que ser preciso. E para isso, você precisa estar com a faca certa. Com uma coleção digna de chefe. Participe da campanha de selinhos Facas Masterchef. Cebola quilo, acelga unidade 3,89. Goiaba quilo, maçã Cantu 1 quilo 5,99. Ovos com 20 unidades a partir de 9,99. Filezinho de sassami Canção 1 quilo 15,97. Arroz folha verde 5 quilos 18,90. Amaciante P 2 litros no Clube Fato 7,49. Selinhos de descontos incríveis Mufato. Mercury Tintas, experiência em fabricação de tintas com alta tecnologia, produzindo tintas de alta qualidade para uso industrial, automotivas e imobiliárias. Encontre o máximo padrão de qualidade com produtos Mercury. Mercury Tintas. Tem cor pra tudo. O Pet Dog Pet Shop tem preços promocionais em todos os setores da loja. Medicamentos, rações, arranhadores, caixa de transporte, acessórios e muito mais. Pet Dog Pet Shop, Rua Araguaia 972. Disque Ração 33392500. Atenção, mamães de plantão, está no ar mais uma edição do Quartinho dos Sonhos. Quer ganhar um quarto de bebê completo? Então acesse tarobá.com.br, preencha o formulário e envie até 3 fotos do quartinho para o nosso WhatsApp com a hashtag Quartinho dos Sonhos. As inscrições já estão abertas. Oferecimento Pampers, cada detalhe importa quando o assunto é o bem-estar do seu bebê. E Fralda Mili Love Care Premium, proteção premium e conforto máximo para o seu bebê. Vamos colocar rapidamente a previsão do tempo. Tem tanta notícia hoje aqui, gente, que tá uma correria danada. Não vai dar tempo de a gente falar tudo, mas está aqui, ó. Previsão do tempo para esta terça-feira aqui no Paraná. Áreas de instabilidade ainda predominam na maior parte, todas as regiões do estado do Paraná, exceto aqui na região metropolitana de Curitiba, que o tempo fica mais nublado. Vamos agora a Londrina. Aqui nas telas de Londrina temos hoje 24 graus será a máxima. Amanhã tem promessa de parar a chuva e o sol aparece com a máxima de 26 graus. Quinta-feira, temperatura cai um pouco, né? 14 a mínima, 23 a máxima. Sexta, 24 a máxima, sábado, 23. As outras cidades, começando ali por Maringá, que hoje deve estar bem parecida com Londrina aqui, né? Na próxima tela. Cadê a próxima tela? Só Londrina hoje? Então tá bom, vamos lá. No Super Mufato, a precisão de um chefe está ao seu alcance. A cada R$30 em compras, você ganha um selo de descontos para trocar por até 8 produtos profissionais exclusivos. E não para por aí. Comprando R$60 no cartão Credifato, você ganha um selo adicional. São facas de alta precisão e design moderno para você cozinhar como um verdadeiro mestre. Preços baixos em todos os setores e parcelamento em até 3 vezes sem juros nos cartões aceitos na loja. Olha as ofertas do Mufato na tela.
Quando o tempo está correndo, o corte tem que ser preciso. E para isso, você precisa estar com a faca certa. Com uma coleção digna de chefe. Participe da campanha de selinhos Facas Masterchef. Cebola quilo, acelga unidade 3,89. Goiaba quilo, maçã cantu 1 quilo 5,99. Ovos com 20 unidades a partir de 9,99. Filezinho de sassami canção quilo 15,97. Arroz folha verde 5 quilos 18,90. Amaciante P 2 litros no Clube Fato 7,49. Selinhos de descontos incríveis Mufato. Selinhos de descontos incríveis só no Super Mufato. E atenção, temos mudança no secretariado do prefeito Tiago Amaral. Laís Magalhães traz as novidades para a gente. É hoje, Laís, a posse do Ricardo Guedes? Deve ser anunciada ainda hoje, viu, Fernando? Então, o tenente-coronel Ricardo Guedes vai assumir a Secretaria de Defesa Social aqui de Londrina. E esse anúncio deve ser feito, sim, ainda hoje pelo prefeito Tiago Amaral durante a aula inaugural da Guarda Municipal. O Guedes deixou o comando do 5º Batalhão de Polícia Militar e passa, então, a comandar a pasta responsável pela Guarda Municipal e também Defesa Civil. Ele será o terceiro secretário a ocupar o cargo na atual gestão municipal. A gente colocou mais detalhes no nosso portal, claro que vamos atualizando tudo também ao longo do dia. Quem quiser conferir e acompanhar é só acessar tarobá.com.br. Obrigado, Laís. Lembrando que o tenente-coronel Ricardo Guedes, ele já iria se aposentar agora no mês de agosto. Olha, atenção, hein? A Polícia Civil de Ibiporã deflagrou imagens na tela, operação policial cumprindo mandados de prisão. Ibiporã, Londrina e Cornélio Procópio são alvo dessa operação. Olha aí, ó. Tudo começou por causa de um homicídio, hein? Operação Impacto Diurno. O homicídio de Márcio Mariano de Souza, ocorrido em Ibiporã, em plena luz do dia, é isso mesmo. E segundo as informações, a vítima foi surpreendida quando trabalhava. Indivíduos que chegaram rapidamente efetuaram disparos de armas de fogo. Após a execução, fugiram do local e deram início a uma ampla investigação da Polícia Civil. As diligências estão acontecendo e no programa Tarobá Notícias com o Vinícius Buganza, você vai ter todos os detalhes a respeito deste assunto. Gente, quero falar para vocês da nossa Duque, que está totalmente repaginada, e ali na esquina com a Celso Garcia tem a Projeto Cor Tintas. É a loja amiga do pintor, é a mais completa linha de tintas da Souvenir. A Projeto Cor tem também as tintas Grafitex. Tem sprays de todos os tipos e todas as cores, sem falar nas ferramentas que os pintores utilizam, os equipamentos do dia a dia e as soluções completas para sua casa, comércio, condomínio. Você sabe, né? Não faça um orçamento antes de consultar a Projeto Cor Tintas, que eles cobrem qualquer oferta da concorrência. Aqui tem tecnologia para produzir a sua tinta em até 2 minutos. É isso mesmo, tinta de qualidade, sem falar nas pedras naturais, que são um episódio à parte. Projeto Cor Tintas, na nossa Duque, esquina com a Celso Garcia, 3321-5050, tem estacionamento próprio. Final do Primeira Hora, Patrícia Chiosi chegando para